Graça e paz, boa noite. Estamos aqui na igreja com o culto de terça-feira, o culto de ensino da Palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração. E você é o nosso convidado especial. Se você está aí na sua sala ou está no seu carro, aonde você estiver, convide, compartilhe com outras pessoas. Esse momento, às 19h30, está cultuando conosco na presença de Deus. Eu gostaria de fazer aqui na abertura, na introdução desse culto, ler o Salmo 118, aonde há algo interessante que eu gostaria de compartilhar com você na abertura desse culto. E o Salmo 118, verso 5 vai dizer assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo e não temerei o que me possa fazer o homem. Queridos irmãos e amigos que está conosco nessa noite, nessa abertura desse culto, trouxe esse Salmo 118, verso 5, que vai dizer, o salmista diz assim, que na minha angústia clamei ao Senhor. E hoje nós estaremos trazendo uma palavra referente à oração, à busca, à súplica. E já de início, nessa abertura, gostaríamos de ler esse salmo com você. O salmista aqui, creio eu, que ele estava passando momentos difíceis na sua vida. E ele sabia no Deus que ele confiava, no Deus que ele tinha certeza que estava com ele. Por isso que todas as vezes que ele passava momentos de angústia, momentos de tribulações, momentos de aflições, ele tinha a quem clamar. E nós, nessa noite, estamos aqui nesse culto de terça-feira e vamos aprender um pouco sobre súplica, sobre oração, onde nós podemos colocar em nossas vidas esse dom, que é o dom de orar, que é o dom de suplicar, de buscar. Então, eu vou convidar você neste momento a estarmos orando, buscando ao Senhor, para que Deus fale conosco através da sua palavra. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, por nos dar mais uma oportunidade nessa terça-feira de poder compartilhar com os irmãos, através do louvor, através da palavra, Senhor querido, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Vivendo nesse tempo tão difícil, nesse tempo de tantas incertezas, mas nós sabemos, como salmista, Senhor querido, que nas angústias, que nas dificuldades, ele clamava ao Senhor, ele buscava o Senhor, e tenho certeza que o Senhor ouve como está aqui na tua palavra. Então que Deus abençoe a todos que está, Senhor amado, na sua casa, no seu lar, e que possamos continuar louvando e agradecendo ao nome santo do Senhor. Não saia da sua sala, vamos estar ouvindo os louvores e Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponto sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cantamos a Ele. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, me transforma, Senhor, transforma-me conforme, Senhor, a tua palavra.
acerto eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Onde você estiver, coloca a mão no seu coração, declare: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, glória a Deus. Depois desses dois louvores, é o momento também de nós ofertarmos na casa do Senhor. Todos os cultos nós vemos falando a respeito da oferta, porque faz parte do culto. E a palavra de Deus nos diz assim que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que dá com satisfação. E nesse momento da oferta, você não é obrigado, eu não estou aqui te obrigando, mas aquilo que Deus tocar no seu coração para que você possa contribuir, tanto com o seu dízimo como com a sua oferta, você vai ver aí a conta da igreja no seu celular, aí na sua televisão, e você pode fazer um depósito abençoando essa igreja, esse trabalho Batista da Paz, essa igreja Batista da Paz, para abençoar outras vidas, para estar aberto ainda, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo de tantas dificuldades. Não é verdade? Mas nós sabemos que Deus está conosco todos os momentos. E você pode contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta. Eu vou orar por você neste momento. Você que é dizimista da casa do Senhor, você que é ofertante dessa casa, você que é de longe, mas também não é da igreja e sempre tem ofertado, tem depositado a sua importância, a sua oferta aqui para esse trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. Maravilhoso e eterno Deus, nós entregamos os teus filhos, aqueles que são ofertantes na tua casa, aquele que dizima, aquele que, Senhor amado, que traz com alegria, com generosidade, Senhor amado, até o teu altar, até a tua casa, Senhor querido, para que esse trabalho continue aberto, para que esse trabalho continue se desenvolvendo e nós venhamos ganhar almas para o Senhor. Senhor, que Deus abençoe, Pai, abençoe aquele que oferta com alegria, com satisfação. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação.
és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Queridos, chegamos no momento da nossa palavra, da palavra de Deus para os nossos corações, onde temos a certeza que Deus já tem falado ao meu coração durante esses dias, e eu vinha buscando um tema, algo que eu iria falar para os irmãos, né, que está todas as terça-feiras online ouvindo a palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, o que nós podemos trazer? Já viemos trazendo alguns temas importantes, e Deus tocou o nosso coração para nós falarmos sobre oração. Esse momento que nós estamos vivendo é um dos momentos mais críticos. Eu, por exemplo, tenho mais de 50 anos e não sei dizer para os irmãos e para os amigos se já passei tempos como esse. Então, esse é o tempo. É um tempo de nós estarmos buscando o Senhor, orando ao Senhor, falando com Deus, porque tudo Deus tem as respostas. Sabemos que o que nós estamos passando é permissão do Senhor, mas quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus busca, intercede, suplica, Ele tem um Deus todo-poderoso, que é o meu Deus, que é o seu Deus. Ele vai fazer algo maravilhoso sobre as nossas vidas, naquilo que nós estamos precisando, naquilo que nós estamos necessitando, alcançará a nossa família. Então eu gostaria de trazer para você algo interessante da parte de Deus, um momento de nós falarmos sobre oração, que todos que estão ouvindo essa palavra, que todos que são cristãos sabem a necessidade que é de orar. Nós sabemos que a oração é um dom de Deus. A pessoa que tem a vontade de orar, de buscar, de entrar no seu quarto, seja no seu carro, seja na rua, não precisa estar orando em alta voz, mas orando em espírito, falando com Deus, pedindo direção ao Senhor. Isso é um dom de Deus, e aqueles que oram, aqueles que buscam, têm uma vida abençoada na presença do Senhor, porque quando nós oramos, nós automaticamente estamos tendo uma interligação com Deus que nós servimos, com Deus que é Espírito, que nós não vemos, mas é um Deus que nos ouve, é um Deus que fala conosco através da sua palavra, através de pessoas, usando pessoas para falar conosco. Por exemplo, eu estou aqui hoje, terça-feira, nesse culto de terça-feira, 19h30, e Deus está aqui falando conosco, nos usando através da sua palavra para te alertar, para falar com você. E essa palavra que nós gostaríamos de trazer para você, que vem encaixar no seu coração e você colocar em prática, para que nós possamos viver dias melhores, dias maravilhosos na face dessa terra. Nós sabemos que nós estamos em momentos indecisões, não sabemos o que irá acontecer amanhã, nós não podemos fazer plano durante esse ano ou para o final do ano. Quantas e quantas vezes a gente planejava uma viagem, hoje nós não podemos planejar, nós não sabemos o que pode acontecer. Mas diante do Deus que nós servimos, nós vamos fazendo a vontade dEle, diante daquilo que Ele quer, e sabendo que o dia de amanhã pertence a Ele, o nosso final de ano pertence a Ele, o resto desse ano, porque já passou, estamos no meado do ano, passou tão rápido, e nós estamos aí nessa correria toda, modificando o culto, modificando os momentos de estarmos juntos, sem poder tocar, sem poder se falar muitas das vezes, sem poder fazer uma visita na casa do irmão muitas das vezes, mas nós estamos aqui se adaptando da maneira que Deus quer, para que nós possamos fazer a vontade desse Deus que nós servimos. Estamos vivendo esse tempo, mas ligados sempre no Deus que nós servimos. Queridos, eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo era um pastor, um bispo, foi consagrado a bispo, e ele foi uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque estava debaixo dos cuidados, das palavras de um grande homem, de Paulo, o apóstolo Paulo, a qual ele, com
grande amor e carinho, sempre tinha se comunicado com Timóteo. Então Timóteo foi um pastor nomeado por Paulo, e ele foi um pastor que pastoreou a igreja de Éfeso, e estava ali sempre ligadinho com Deus, sabendo que Deus estava ao seu lado. E Paulo, ele escreveu 2 cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo, direcionado a esse homem, a Timóteo, esse jovem pastor, que ele neste momento que ele estava vivendo, sabemos que estava vivendo um tempo difícil também, não era tempos bons. A igreja estava iniciando, a igreja estava começando, muita perseguição, pessoas muitas vezes trazendo palavras ao contrário daquilo que Timóteo estava pregando, trazendo muitas das vezes coisa que o povo, enganando o povo, e Timóteo tinha que ouvir o conselho de Paulo, porque Paulo, ele juntamente com Timóteo, tinha o mesmo Espírito que é o Espírito de Deus, e fazia com que eles continuasse a obra do Senhor, o começo da igreja, no começo da igreja primitiva, que eles ajudaram por demais a igreja a crescer. Então, Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1, em diante, diz assim: antes de tudo, recomendo que se faça súplicas de orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Queridos, nós estamos aqui com uma passagem, quando eu estava lendo essa passagem de 1 Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, e no primeiro versículo Paulo vai dizer assim: antes de tudo recomendo, Paulo estava recomendando a Timóteo que façam súplicas em ações de graça e oração. Antes de tudo, de tudo que nós pensamos a fazer, de tudo que nós pensamos a realizar, nós temos que entregar na mão do Senhor, orar a Deus e falar: Senhor, o que eu devo fazer? Nunca se houve tanto o tempo de nós estarmos juntos neste momento, pedindo direção ao Senhor, orando e suplicando a Deus o que nós podemos fazer nesse tempo, para que Deus nos dê sabedoria, capacidade naquilo que nós podemos fazer, para nós não sermos taxados, castigados acima daquilo que Deus não queira. Então eu gostaria de trazer a sua memória, você que está aí na sua casa, que é pai de família, que é jovem, que está aí, tem o seu pai, que está aí juntamente com a sua família, você que está distante da sua família, mas está ouvindo esse culto nessa noite, eu gostaria de recomendar aquilo que Paulo escreve a Timóteo: antes de todas as coisas, que você possa fazer orações e ações de graça, gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, e pedir direções ao Senhor para que você consiga superar esses momentos que nós estamos vivendo. Quando nós falamos em oração, que eu já falei que oração é um dom de Deus, e quando Paulo fala assim: antes de tudo façam oração e súplica, o que significa oração suplicada, oração que é súplica. Oração, súplica é aquela que você intercede, e quando você intercede, muitas vezes, você às vezes repete 1 ou 2 vezes, não que as nossas orações sejam repetitivas, mas súplica é aquilo que você se lança, e você pede, suplica, porque a palavra de Deus nos diz, e Jesus nos ensina assim, que nós devemos suplicar, e que nós devemos pedir a Ele, e Ele pode nos dar. Pedir e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Muitas vezes devemos ser até insistentes com o nosso Deus. Não é que Deus não nos ouve, sim, Deus nos ouve, mas Deus quer muitas das vezes fazer com que nós chegamos mais a Ele e pedimos com mais insistência, porque aquele filho que pede sempre, buscando,
na obediência ao Pai, o Pai tem o maior prazer de dar. Então, quando nós oramos, você tem orado pela sua família, você tem orado antes de dormir e depois de você dormir ou levantar? Tem que dar um hábito na nossa mente, na nossa vida, de orar, de buscar a Deus. Por mais que muitas das vezes esse hábito de orar, de buscar ao Senhor, vai fugindo da nossa vida, nós temos que tornar novamente, renascer esse fogo da oração dentro do nosso coração e passarmos a orar, a buscar mais, a orar pelas nossas famílias, a orar pelo alimento que entra na nossa casa. Em Deuteronômio está ali, Deus ensinando a Moisés, falando com Moisés, que o povo deveria orar, porque quando o momento da comida, no momento do alimento, deveria agradecer ao Senhor, para que o Senhor continue abençoando a sua semente. E muitas das vezes, nós estamos diante de uma mesa tão maravilhosa, e não somos sensibilizados a orar, a buscar o Senhor. E nesses momentos que nós estamos passando, nós devemos sempre estar orando, buscando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pelo alimento que está sobre a nossa mesa. Antes de tudo, antes de comer, antes de se alimentar, devemos agradecer. E se você quiser agradecer ao Senhor porque você fez uma boa refeição depois, amém, é você e Deus, mas que devemos sempre estar orando. Quando nós olhamos para Jó, Jó sempre foi um homem que antes de tudo, ele fazia sacrifício, orava pelos seus filhos, buscava a Deus pela sua família, ele tinha o prazer de buscar ao Senhor. Antes de tudo, busque ao Senhor, ore ao Senhor. Jesus, ele nos deixa um grande exemplo na sua palavra, quando ele multiplicou os pães. Antes de dar para a multidão, ele levantou ao céu e deu graça ao Pai. O Senhor, antes dele começar o seu ministério, ele orou ao Senhor. Antes dele formar o seu grupo de 12 discípulos, ele orou ao Senhor. Antes de tudo devemos orar. Você que sai da sua casa apavorado, não sabe o que fazer da sua vida, e você está aí pensando, que será da minha vida, que será dos meus filhos, da minha família, antes de você tomar qualquer atitude. Paulo aqui escreve a Timóteo, antes de tudo, ore, busque em ação de graça. Então, antes de tudo, nós devemos orar, e orar por quê e para quem? Aqui Paulo vai relatando que deveríamos orar, e Timóteo deveria orar. Ele deveria orar pelos homens, que está no verso 1, que diz assim: ore em ação de graça por todos os homens. E aqui quando Paulo fala por todos os homens, Paulo não está falando só pelos homens bons, que às vezes nós, da nossa ignorância, nós queremos só orar por aqueles que fazem alguma coisa pela nossa vida, por aquele que está juntamente conosco. Não, Paulo aqui está incentivando a Timóteo, passando uma recomendação a Timóteo, que ele deveria orar por todos os homens, seja os homens bons e seja os homens maus, porque aqui a palavra de Deus diz para que amanhã ele venha se converter. Então, quando Paulo aqui, ele passa essa recomendação para Timóteo, ele fala para Timóteo: ore por todos os homens. Mas não só ore por todos os homens, ore também pelas autoridades. Autoridades, que está no verso 2, que ele fala: olha, ore pelos reis, por todos os que exercem autoridade. Quando Paulo aqui fala a Timóteo, ore pelos reis, ele está pedindo para que Timóteo ore pela autoridade maior. E qual que é a autoridade maior no nosso país hoje? O nosso presidente da república, aqueles que estão na iminência, aquele que está conduzindo o nosso país. Quantos homens que estão ali em Brasília, que trabalham ali em Brasília para exercer funções
delegar ações para o nosso Brasil. E às vezes, quantas pessoas induzidas e quantas pessoas com mentalidades voltada à ruína, voltada ao sofrimento do menos necessitado, e eles não olham mesmo para isso. Nós deveríamos orar, como Paulo aqui está falando para Timóteo, essa recomendação para que ele pudesse orar pelos reis, pela autoridade maior, porque nós estamos debaixo das autoridades. E debaixo das autoridades, muitas das vezes, uma autoridade que não leva a certo o que precisa ser levado através da justiça, todo mundo sofre. O que nós olhamos e vemos hoje, o que o nosso país está passando, muitas das vezes o menos necessitado, aquele que não tem um bom lugar para morar, aquele que às vezes não tem uma cama para dormir, ele sempre vai estar sofrendo. E essas pessoas muitas vezes não olham para essas pessoas. Mas nós, como a igreja do Senhor, nós devemos orar pelas autoridades maiores, para que eles possam olhar para os pobres, olhar para os necessitados. Quando nós olhamos para Jesus, as passagens de Jesus, os evangelhos, Jesus sempre alertava e ensinava que deveria cuidar dos órfãos e das viúvas. É uma das coisas que menos pessoas querem se preocupar, com os órfãos e com as viúvas. Mas quando nós oramos pelas nossas autoridades, quando nós pedimos a Deus pelas nossas autoridades, Deus vai tocar no coração do nosso presidente, Deus vai tocar no coração daqueles que estão em eminência, aqueles que estão na autoridade, para que olhe também ao lado daqueles que estão necessitando do alimento, necessitando às vezes de uma cura e precisa de um bom lugar, de um bom hospital para que ele possa ser curado, de um bom médico, e às vezes não tem recurso para pagar. Então, nós devemos orar pelas nossas autoridades maiores. Isso que Paulo alerta, é isso que Paulo ensina a Timóteo, que nós possamos orar pelas autoridades. Outra coisa interessante, que quando nós oramos pelas autoridades, trará para nós tranquilidade, que está no verso 2, que diz assim: para que tenha uma vida tranquila e pacífica. Olha aí, igreja do Senhor, quando nós oramos pelas nossas autoridades, quando nós oramos por aqueles que estão, por exemplo, pelo nosso prefeito da cidade, que é uma autoridade, pelo nosso delegado aqui da nossa cidade, pelo juiz de direito dessa comarca, pedindo ao Senhor que o Senhor fale aos seus corações. Nós vamos viver dias tranquilos, dias pacíficos em nossa cidade. Então, quando nós oramos pelas autoridades, para nós trará uma tranquilidade, um equilíbrio na nossa vida, e nós sabemos que Deus começa a estar no controle de tudo, e essas pessoas, por mais que não entenda, que mais que seja ignorante acerca do Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos vai dar sabedoria a eles, para que eles possam conduzir a cidade melhor. O delegado vai cuidar melhor da cidade, os policiais dessa comarca vão cuidar melhor da nossa cidade, eles vão ter prazer de sair pelas ruas e cuidar do povo, e cuidar da sociedade, e cuidar da humanidade. Por isso que Paulo recomenda a Timóteo, para que Timóteo ore e incentive os irmãos da igreja a estar orando pelas autoridades. Você quer ter dias tranquilos? Quer ter dias de paz, de tranquilidade? Ore pelas autoridades. Ore pelo nosso presidente, ore pelos deputados do nosso país, ore por aqueles que estão no governo, que está governando esse país, ore pela nossa cidade, pelo prefeito, pelos vereadores dessa cidade, para que eles não sejam corrompidos, e faça da melhor maneira possível para que nós possamos viver nessa cidade dias tranquilos, com saúde,
sabendo que nós podemos usar o nosso hospital, que é uma bênção aqui na nossa cidade, e ele sendo bem administrado, e ele sendo bem ajudado, sempre a população vai ter um lugar para conduzir a sua família no momento de necessidade de uma cura. Então, quando eu oro pelo nosso prefeito, quando eu oro pelas autoridades da cidade, o Senhor vai dando sabedoria, capacidade, para que eles possam governar essa cidade. E nós vamos viver dias tranquilos aqui neste lugar. Então, não só em Barra Bonita, mas no nosso país. Então, quando eu oro pelas autoridades, eu vou viver tranquilo, como Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Outra coisa interessante, a oração é um dom que agrada a Deus. Olha aí que interessante. Quando eu oro ao Senhor, o Senhor se agrada. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele tem um prazer, porque diz assim no verso 3, isso é bom e agradável perante Deus. Olha aí, quando eu oro, quando eu busco, quando eu intercedo, quando eu suplico a Deus, alegra o coração do meu Deus. Deus se alegra na minha atitude. Deus se alegra na sua atitude. Por isso que é muito bom nós como igreja do Senhor, estarmos sempre orando, buscando ao Senhor. Paulo está dizendo a Timóteo, olha Timóteo, quando você ora, isso é bom e agradável perante Deus. Então Timóteo, passe para a igreja, porque quando vocês oram, tanto o coração dessas pessoas vão ser sensibilizados, mas também eu vou me agradando, porque você está tendo contato comigo. E muitas das vezes nós passamos dias que vamos perdendo esse contato, essa comunicação com Deus que nós servimos. E só através da leitura da palavra, só através da oração, que nós vamos ter essa comunicação com Deus que nós servimos. Por isso que Timóteo foi um bom pastor. Por isso que Paulo foi um grande apóstolo. Por isso que os grandes homens da Bíblia foram grandes homens. Porque eles nunca deixavam de orar. Porque eles sabiam que quando eles oravam, eles estavam agradando o Deus que eles serviam. Queridos, quantas e quantas vezes me peguei orando, buscando ao Senhor. E quantas vezes senti aquele calor tão gostoso do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus juntamente com nossas vidas, em todos os lugares. Não é só na igreja, é na nossa casa, é no nosso carro, é na rua, aonde nós estivermos. Se nós clamarmos e orarmos o nosso Deus, Ele sempre estará nos ouvindo. E isso agrada o Deus que você serve. Então ore ao Senhor sempre. É uma palavra de Deus para o seu coração, de trazendo a você a oportunidade para que você volte a orar de novo. Você que parou de orar, você que está distanciado de Deus, você que está há tanto tempo sem orar ao Senhor, eu gostaria de convidar você para que você ore ao Deus que você serve. Ele está esperando você suplicar a Ele, Ele está esperando você orar e pedir a Ele. A palavra de Deus diz em Tiago que nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração da fé, ela levanta o doente, ela cura aquele que está enfermo. A palavra do Senhor é recheada de palavra que nos traz atenção e uma recomendação, como Paulo está falando aqui a Timóteo, a nós como igreja estamos orando. Então, querida igreja, irmãos, amigos, ore, suplique ao Senhor. Deus sempre estará te ouvindo. Deus sempre estará atendendo os seus pedidos quando você ora com fé, acreditando no Deus que você serve. As nossas orações podem converter os corações dos homens. Sim, por que não? Quando você ora pedindo com fé, acreditando, Deus pode mudar o coração dos nossos presidentes, das nossas autoridades.
de homens que você fala, não tem jeito, para esse não tem jeito, mas para Deus tem. E as nossas orações têm poder. Eu gostaria de deixar um testemunho para a igreja, para os irmãos que estão nos ouvindo, para os nossos amigos. Teve um período na minha vida que eu saí da casa do Senhor. Aos 13 anos, 14 anos, não fui mais para a igreja, nasci no lar cristão e abandonei. Voltei depois dos 20 anos. Mas eu tinha uma mãe que sempre orava por mim, para que Deus me trouxesse de volta. E ela acreditou e ela confiou. Por isso que eu, nessa noite, eu recomendo você não deixar de orar pelo seu filho. Você não deixar de orar pelo seu esposo. Você não deixar de orar pela sua esposa. Você não deixar de orar pela sua família, pelo seu vizinho, que você fala, puxa vida, não tem jeito, esse não tem jeito sim. Se você continuar orando, suplicando por ele, Deus pode mudar o coração dele. A palavra de Deus nos diz que Deus, através das nossas orações, pode mudar o coração dos homens. Olha aqui no próprio verso 4 diz assim, e que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando a igreja ora, Deus pode converter os corações daqueles que estão fazendo, nesse exato momento, coisas erradas, com a intenção de matar, com a intenção de roubar, com a intenção muitas das vezes de adulterar, com a intenção de estupro. Quando a igreja ora, quando eu oro, quando você ora, Deus pode mudar o coração desses homens maus, daqueles que têm maldade no coração. Deus pode entrar com providência, através do seu Espírito Santo, e fazer com que essa pessoa se converta, como eu me converti, como quantos homens de Deus se converteram, que não eram bonzinhos, porque na verdade Deus não escolhe bonzinhos. Deus muitas vezes escolhe aquele que para o homem não tem mais jeito, e Deus vai e muda. Na verdade, o nosso Senhor é um divisor de água em nossas vidas. Quando Ele quer salvar, Ele salva, e Ele quer te salvar. Você que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra, eu estou aqui nesse final dessa mensagem, eu vou orar por você, para que Deus converta o seu coração, para que você se converta a Jesus Cristo, confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e passe a ter uma vida santa e reta diante do Senhor, conhecendo a verdade. E a verdade é Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a própria verdade. Por isso que Paulo alertava Timóteo, Timóteo, continue orando pelos homens, para que eles se convertam, e que eles venham conhecer o caminho que é Jesus Cristo, e que eles venham conhecer a verdade, e que eles venham conhecer a vida eterna, e que eles possam viver vidas tranquilas. Então eu, como igreja, como sacerdote, como pastor, você como igreja do Senhor, devemos estar sempre orando e buscando ao Senhor. Então eu gostaria de deixar para você que nós devemos orar pelos homens, devemos orar pelas nossas autoridades. Orar pelas autoridades traz para nós tranquilidade. A oração é um dom que alegra o nosso Deus, que agrada o nosso Deus. As nossas orações podem também converter o coração do mais vil pecador, do abandonado, daquele que ninguém dá nada. E através das suas orações, Deus pode converter grandes homens que estão jogados por aí, que não tem mais solução aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tem.
Eu vou orar por você agora, pela sua família, e dando essa recomendação que Paulo dá a Timóteo, que nós possamos usar hoje na nossa vida, de estar orando e buscando ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, de estar ministrando a tua palavra à igreja do Senhor, ao povo de Deus, trazendo essa recomendação de estarmos orando, de estarmos buscando ao Senhor, em favor aos homens, em favor às autoridades, porque nós sabemos que quando nós oramos, Senhor querido, pelas nossas autoridades, vamos ter dias tranquilos, dias de paz, dias pacíficos, que nós, Senhor, como igreja, possamos levantar a nossa voz, através da oração de ação de graça, sempre agradecendo, e súplica, está, Senhor amado, pedindo para que o Senhor cuide do nosso país, cuide do nosso governo, cuide, Senhor amado, desse mundo que está vivendo esse momento difícil. Senhor, cuide da tua igreja. É isso que nós te pedimos nesse momento. E já te agradecemos por essa palavra, pelos louvores que ouvimos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, continua conosco durante essa semana, no decorrer dessa semana. Fique com os teus filhos, como sempre tem ficado, Senhor amado, de uma forma maravilhosa. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo, e foi dado como herança eterna. Tão profundo, tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente. Ele está em meus lábios e também
Deus, chegamos no final do culto, e graças a Deus no momento do louvor que tivemos, o momento da oferta, o momento também da palavra que Deus tem falado conosco. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana na presença do Senhor. Já oramos depois da mensagem. Eu gostaria só que você ficasse com Deus, juntamente com a sua família. Que Deus te guarde e te fortaleça. Quinta-feira estamos aqui no presencial, juntamente com os pastores, trazendo uma palavra ao seu coração. Começa às 19h30 e no domingo nós estamos aqui às 10 horas da manhã e às 19 horas com o culto presencial. Deus te abençoe e te fortaleça sempre.